Gabarito extraoficial Alep, raciocínio lógico matemático, isso mesmo, uma prova que teve hoje, da FGV, hoje é dia 7 de abril de 2024. Quem não conhece é o professor André Domingues, aqui do Rico Domingues Concursos de Florianópolis, e eu vou mostrar para vocês as 8 questões que caiu para analista legislativo, isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês primeiro o gabarito extraoficial das 8 questões e logo em seguida vou corrigir e comentar uma por uma. Enfim, vamos à primeira. A primeira, a 10ª questão, é uma questão que falava sobre as distâncias, distância em anos-luz, minuto-luz, segundos-luz, enfim. Essa questão gabarito é letra E de Espanha, questão 10. Já a 11ª é uma questão de conjuntos, o gabarito é letra C. A 12ª, que envolve a racionalização, gabarito letra A de Alemanha. A 13ª, uma de regra de 3, gabarito letra B de Brasil. 14ª, uma de geometria básica, gabarito letra C, Canadá. 15ª, porcentagem, muito legal, gabarito letra D, Dinamarca. 16, uma questão de análise combinatória, princípio fundamental de contagem, letra D, Dinamarca. 17, uma de plano cartesiano, né? Eles adoram plano cartesiano, geometria, letra A, de Alemanha. E a última, 18ª, uma questão de multiplicidade, raciocínio matemático, letra C, Canadá. Enfim, vou mostrar para vocês então cada uma dessas questões, a resolução. A primeira falava sobre grandes distâncias entre objetos astronômicos, e ele falava que era medido pela unidade de tempo no vácuo, né? A luz, pela luz, determinada unidade de tempo no vácuo. Aí ele coloca que a distância média entre a Terra e o Sol é de 8,3 minutos-luz. Já a distância média entre a Terra e a Lua é de 1,3 segundos-luz. Aí ele pergunta qual é a razão entre as distâncias Terra e Sol e Terra e Lua. Vamos pegar a caneta então, vamos começar. Olha só que legal. Essa aqui ele quer saber qual é a distância. Ele deu a medida em unidades, né? Luz. Então a primeira é Terra e Sol, e a segunda é Terra e Lua. Terra e Sol, ele colocou que era 8,3 minutos-luz. A gente vai multiplicar por 60 para jogar para segundos, né? E a Terra e Lua, desculpa, era 1,3 segundos. Então aqui estava em minutos, aqui em segundos, a gente multiplicou por 60 para deixar tudo em segundos, né? 6 vezes 3 dá 18, 498, 498, dividido por 1,3, ou seja, é 4.980 dividido por 13, e é sim aproximadamente 383,07, que é o que tem na letra E de Espanha. Uma questão de razão bem legal. Já a 11ª é de conjuntos, né? Ele coloca para mim, são 50 pessoas, isso é bem importante. São 3 conjuntos, e aí ele fala quantos estudam francês, quantos estudam italiano e quantos estudam alemão. E ele coloca francês e alemão, italiano e alemão. E aí vem a pergunta, ele quer saber quantos estudam os 3 ao mesmo tempo. Vem cá, essa questão, quando ele pergunta a interseção máxima e tem 3 conjuntos, como é que a gente faz? É melhor usando a fórmula. Qual é a fórmula? O número de elementos de A, união com B, união com C, nada mais é que o número de elementos do primeiro conjunto A, somado com o número de elementos do B, somado com o número de elementos do C. Agora subtrai a interseção de 2 em 2, menos o número de elementos de A inter B, menos o número de elementos de A inter C, menos o número de elementos de B inter C, B inter C. E volta a somar a interseção dos 3, mais o número de elementos de A inter B inter C. Gente, essa fórmula é bem legal porque a união de 3 conjuntos soma de 1 em 1, subtrai de 2 em 2 e volta a somar de 3 em 3. E quando é que eu uso essa fórmula? A gente vai usar quando a gente não tem a interseção dos 3. Inclusive, essa pergunta eu vou chamar de X. Tá? Quem que é A união com B, união com C? Se você voltar, você vai ver que são 50 pessoas. Quem é o A, o B e o C? O A é francês, italiano e o alemão. E ele coloca para mim que é 30, 20 e 10. Então é 30 mais 20 mais 10. Subtrai a interseção dos 3, quer ver? Ó? Aqui, ó. Era 30 mais 20 mais 10.
A interseção dos três está aqui, ó. Subtrai de 10, subtrai de 8, subtrai de 6. Então, subtrai de 10, subtrai de 8, subtrai de 6 e volta a somar com x. E aí você faz essa conta aqui, ó. Opa, essa conta inteira aqui, tu vai ver que vai dar 36. Então vai ficar 50 é igual a 36 somado com x. Passa o 36 com o sinal de menos, tu vai descobrir que x é igual a 14. 14 é a interseção máxima, letra C, de Canadá, ok? A 12ª é uma de racionalização, muito legal. Como é que eu faço para racionalizar quando eu tenho soma de raízes, né? Então, como é que eu faço? 1 dividido pela raiz quadrada de 3, somado pela raiz quadrada de 2. A gente vai usar o produto do seu, que a gente chama de complementar, é quando troca o sinal da segunda parcela. Então, você vai multiplicar pela raiz de 3, menos raiz de 2 em cima, e multiplicar pela raiz de 3, menos raiz de 2 embaixo. Por quê? Porque aqui eu tenho um produto notável, quando eu tenho A mais B, que multiplica A menos B, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o quadrado é o raiz de 3 ao quadrado menos o raiz de 2 ao quadrado. E raiz de 3 ao quadrado é 3, raiz de 2 ao quadrado é 2, e 3 menos 2 é 1. Então o denominador vai fechar 1, racionalizou. E o numerador é 1 vezes alguém, é ele mesmo, né? Então aqui vai ficar raiz de 3 menos raiz de 2. Aqui vai ficar raiz de 3 menos raiz de 2. Portanto, a resposta é raiz de 3 menos raiz de 2, dividido por 1, que é raiz de 3 menos raiz de 2. Letra A, de Alemanha. A 13ª é uma de regra de 3, falava sobre Marcelo e Caio, né? Que a Marcela faz o percurso em 45 minutos com essa velocidade. Já o Caio pergunta qual é a velocidade do Caio se ele demora 1 hora e 15. Gente, isso aqui é uma questão de regra de 3, que nós temos entre velocidade e nós temos o tempo. Só que o tempo, a gente vai colocar esse tempo em minutos. Então vamos lá. A Marcela, qual é a velocidade da Marcela? A Marcela vem com uma velocidade de 20 e ela demora 45 minutos. Já o Caio, a pergunta é a velocidade e o tempo é 1 hora e 15, né? 1 hora são 60, somado com 15, 75 minutos. Só tem que tomar cuidado que quanto maior a velocidade, menor o tempo, diminui o tempo. Então, como são inversas, a gente multiplica em linha. Então vai ficar x vezes 75, x vezes 75 é igual a 20 vezes 45. E aí vai simplificando e vai descobrir que x é igual a 12 km por hora, que esse é o gabarito, ó, 12 km por hora. Ok? Então por isso que o gabarito é a letra B de Brasil. A 14ª fala que tem um retângulo e a área é 12 centímetros quadrados e um dos lados é o triplo do comprimento do outro. Então foi o seguinte, vamos desenhar esse retângulo primeiro. Nós temos um retângulo. Esse retângulo eu vou colocar as medidas como sendo A e B. Então tem essa medida A, tem essa medida B. Ele fala que uma das medidas é igual ao triplo da outra, então B é igual a 3A, isso ele me entrega. E ele fala sobre a área. A área, a área é igual a 12. Como é que se calcula a área? É base vezes altura, B vezes A, é igual a 12. Só que o B vale quanto? O B, ele vale 3A. Então ele me informa que esse B aqui, ó, vale 3A. Então vai ficar 3A vezes A é igual a 12. 12 dividido por 3 é 4, então vai ficar A quadrado é igual a 4. A operação inversa da potência é a raiz. Quando o expoente é par, mais ou menos na frente da raiz. A raiz quadrada de 4 é 2, mas como não existe comprimento negativo na geometria, então a gente descarta o menos 2 e fica apenas com mais 2. Então tu descobre que o A vale 2. Então esse lado aqui vale 2. Logo B é o triplo de 2, vale 6. Logo esse lado vale 2 e esse vale 6 também. E a pergunta? A pergunta é sobre perímetro. Então, se essa aqui fosse nossa primeira parte do texto, letra A, o que seria a letra B? A letra B é descobrir o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, é 2 mais 6 mais 2 mais 6. Isso vai dar 16 centímetros. Esse aqui é o perímetro, por isso que o gabarito é a letra C, de Canadá. A 15ª, ele fala, é uma questão de porcentagem.
a televisão custava 2.000, mas aí teve um desconto de 20%. Aí a pergunta é: qual seria a porcentagem em cima do valor descontado para voltar aos 2.000, né? Uma questão de regra de três que nós temos entre valor em reais e porcentagem. Então, o que acontece? Nosso amigo Diego, ele ia comprar uma televisão com 2.000 reais e teve 20% de desconto, então ele pagou 1.600. Aí os 1.600 vale agora 100%. E a pergunta é, para voltar para 2.000, quem seria a porcentagem? Aqui, como é direta, multiplica em cruz. E o x vai dar mais do que 100. Aquilo que passar de 100 é o que é o gabarito. Então vai ficar 1.600x, 1.600x é igual a 2.000 vezes 100. Pega o 1.600, passa dividindo, você vai descobrir que x é igual a 125. 125 o quê? Por cento. Quanto que passou do 100? Dá para ver que passou 25%. Então, significa que teria que fazer um acréscimo de 25% para voltar ao que era. Por isso que eu abri a letra D, tá joia? Repara que de 1.600 para 2.000 faltam 400. Então, se no lugar desses 2.000 tu tivesse utilizado 400, tu ia encontrar direto 25%. E é a mesma resposta, tá joia? Mais uma. Essa daqui é muito legal, fala que tem um museu, ela tem 6 portas e tem uma pegadinha no final, que ele quer saber o seguinte: sabendo que uma das portas não pode ser aberta, assinale a opção que indica o número de maneiras. Número de maneiras é contagem, análise combinatória, que se pode abrir essa sala. Então, olha só, eu tenho 6 portas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que uma delas não funciona. Então, o que a gente faz? Descarta uma das portas, ela não pode ser aberta. Então, temos entre 5 portas. E agora, a primeira porta, eu tenho duas possibilidades, aberta ou fechada. Já a segunda tem duas também, a terceira tem duas, aberta ou fechada, duas também e duas também. Ou seja, isso aqui vai dar 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, eu tenho 32 opções ou maneiras. Acontece que ele quer que esteja aberta. Então, dessas 32, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que descontar uma possibilidade. O que seria essa uma possibilidade? Seriam todas fechadas. Então, das 32 opções, eu tenho a opção fechada, 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 fechada e fechada. Então, tem que descontar todas fechadas. Por quê? Porque ele quer que esteja aberta, tá? Então, vai ser a resposta 31. Essa aqui era bem pegadinha, hein? Tem que tomar bastante cuidado. A 17, ele fala que tem um triângulo isósceles, me dá os vértices 3, 0 e 7, 0, e ele quer saber qual é a medida do outro vértice, sabendo que a área é 20. Primeira providência, realmente montar o plano cartesiano, eixo Y, eixo X. Então, vou marcar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem um vértice aqui no ponto 7, 0, e tem um vértice no ponto 3, 0. Se o triângulo é isósceles, o que eu vou ter que fazer? Olha só a distância que eu tenho entre esses dois pontos, que é 4 unidades de comprimento. Então, a base mede 4. Se ele é isósceles, significa que os lados são iguais. Ou seja, o vértice vai bater exatamente no ponto médio aqui, ó. E nosso ponto médio aqui é no vértice 5. Então, a abscissa tem que ser 5. Ou é letra A ou é letra B. Tá joia? Agora, só vai ter que saber qual é a altura. Como é que eu vou saber a altura? Pela área. A área, ele diz que é igual a 20. Quem que é a área? É base vezes altura, dividido por 2, porque é um triângulo, isso é igual a 20. Acontece que a base mede 4. 4 vezes h, pega esse 2, passa multiplicando, é igual a 40. 40 dividido por 4 vale 10. Então, descobri que a altura aqui, ó, ele vai chegar na altura até 10. Está sem escala, tá? Mas a altura aqui seria 10. Então, que ponto é esse do vértice, né? Primeiro, coloca sempre o x, a abscissa 5, e aí vem a ordenada 10. Esse aqui é o ponto 5, 10, letra A. E aí a última questão fala que Mauro tem 23 balas e ele come N balas e dividiu o restante igualmente entre seus 3 filhos, de modo que cada filho recebe o número inteiro. Isso é bem importante. Se vai dividir em 3 e vai receber um número inteiro, significa que eu tenho que estar na tabuada do 3, ou seja, tem que pensar nos múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3 que eu tenho? É o 3. O 0 também é, tá? Mas eu vou começar com positivo. O 3, o 6, 9, 12, 15,
18 e 21. Não vou colocar o 24 porque eu tenho no máximo 23 balas. Então, se ele vai dividir as balas para os 3 filhos e tem que dar o número inteiro, ele tem que dividir 21 balas, ou 18, ou 15, ou 12, ou 9, ou 6, ou 3. Para isso, ele vai ter que comer N balas. Então, quantas balas ele tem que comer? O N vai ser exatamente o 23 menos esses múltiplos, né? Então, 21 para 23, ele poderia comer 2 balas. E repara que 2 tem no gabarito. Mas ele pede o valor que não pode assumir. O 2 pode. Se tiver que dividir 18 balas entre os 3 filhos, cada um recebendo 6, ele teria que comer 5 balas, porque é o que falta para chegar no 23. Repara que 5 também tem no gabarito. Se fosse 15 balas divididas nos filhos, ele teria que comer 8. Se fosse 12, teria que comer 11. Se fosse 9, teria que comer 14. Repara que o 11 tem no gabarito, o 14 tem no gabarito, o 8 não tem. Aqui teriam que dividir, ele teria que comer 17 e sobrariam 6. E aqui teria que comer 20 balas, sobrariam 13, dividir um para cada um. Então 20 pode, 17 pode, 14 pode, 11, 8 pode. Quem é que não pode? 9. Portanto, o gabarito realmente letra C é 9. Fechado? Então, essas foram as 8 questões. Lembrando, foram as 8 questões da prova de analista legislativo, tá? Da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que foi feito hoje, e hoje é dia 7 de abril de 2024. Opa, ok? Espero que tenham entendido cada uma delas. Deixo vocês aqui com um grande abraço e até o nosso próximo encontro.